Orar então, queridos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer-te por nos reunir uma vez mais nesta manhã. Mais uma vez, Pai, te agradecemos porque o Senhor nos deu uma noite de paz e tranquilidade. Obrigado por isso. Obrigado pela semana que se passou, por essa que se inicia, por este dia, Pai. É um dia especial para nós, cristãos, o dia em que comemoramos a Páscoa, a ressurreição do nosso Salvador. Por isso, Deus, estamos alegres, felizes por estar em Tua presença e também felizes por poder estudar a Tua palavra. Pedimos a Tua bênção para cada coração. Obrigado pelas vitórias da semana, pelos irmãos que o Senhor abençoou e estão em casa já. Obrigado por isso, Deus, pela graça e pela bondade do Senhor para com essas vidas. Em tudo nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Bom dia, Fernando. Bom dia, Dira. Vou compartilhar aqui uma tela com uns slides para vocês. Mas por que você não abaixa? Vocês estão vendo, queridos? Sim. Ok. Estou querendo diminuir, mas não consigo. Não sei por que hoje não está baixando. Não está diminuindo. Muito bem. Como eu falei, a gente vai conversar um pouquinho sobre o Sermão do Monte. Oi? A sugestão da Jandira de nós estudarmos um pouco sobre o Sermão do Monte. Dira, você está aí, né? Estou. Responde para mim, para nós. Por que a tua ideia foi o Sermão do Monte? Por causa dessa questão mesmo de viver o reino de Deus aqui na Terra. De a gente viver como súditos, como um povo que tem uma missão especial. Acho que a gente está vivendo dias que isso precisa ser resgatado na prática. E porque é doutrina também. Acho que foi por isso que me veio à mente. Doutrina e prática, muito ligado. Legal. Obrigada. Muito bem. Eu vou colocar alguns slides, vou compartilhar um pouquinho de uma pequena introdução para a gente sobre o Sermão do Monte. Tá? Eu não sei, alguns de vocês, né, ou nós todos aqui, como é que olha para o Sermão do Monte. Eu estava lendo alguns materiais, né, sobre o Sermão do Monte, e é interessante alguns autores falarem assim, né, de que muitos cristãos veem no Sermão do Monte um ideal inatingível, né? Olham para essas realidades, olham para a bem-aventurança, e tem interessante que tem um efeito, embora ele coloque um efeito estranho, né? Quando as pessoas leem o Sermão do Monte, ficam até meio, ele diz assim, um deles fala,
fica meio entristecido, né? Por quê? Porque acha que é um ideal inatingível. Como é que você vai poder, como é que você vai desenvolver aquela justiça de coração que o sermão fala? Como é que você vai voltar à outra face? Como é que você vai amar os inimigos? Então, isto é impossível, né? Alguns falam, né? E por outro, ele fala isso e ao mesmo tempo os autores até respondem, né? É verdade, é algo muito difícil, né? É um alvo muito complicado, muito difícil, né? Por outro lado, é interessante observar, então, que esse tipo de justiça, esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, né, ele não é possível mesmo a nenhum apenas filho de Adão, né? Apenas alguém que é criatura, né? Só pode ser vivido no poder do Senhor, para aquele que já se rendeu aos pés da cruz, para aquele que confia na palavra, aquele que depende de Deus. Mas para uma boa parte, acha que é realmente uma questão longe de se viver, né? Mas como a gente já começou aí, né? É questão dos súditos do reino. Então agora, que reino é esse? E quando que a gente vive isso? Como é que a gente interpreta? E é isso que eu quero falar um pouquinho com vocês antes de entrar diretamente nas bem-aventuranças, no próprio sermão, né? Eu separei aí um material de alguns autores e a gente vai conversando um pouquinho à medida que a gente vai lendo, tá bom? Queria muito pedir para nós aqui, como já é um texto bem conhecido, queria muito pedir uma interação entre a gente, tá bom? Vamos conversar bastante, espero, nesta manhã, tá bom? Então, vou lendo com vocês aí, acompanhem comigo. O Sermão do Monte é provavelmente a parte mais conhecida dos ensinamentos de Jesus, talvez a menos compreendida e, certamente, né, segundo John Stott, a menos obedecida, né? Ele complementa assim, descreve o que o Senhor desejava que os seus seguidores fossem e fizessem. Talvez uma expressão que ele usa nos ajude na definição. É uma contracultura cristã. As pessoas andam à procura de certas coisas, né? Sentido da vida, paz, amor, hoje em dia, né? Segurança, né? Não é de hoje, mas especialmente no tempo que nós vivemos hoje, mas tem procurado em lugares errados, né? John Stott diz que as pessoas deveriam procurar na igreja, né? Deveriam procurar naqueles que, como a Jandira destacou aí, naqueles que seriam ou são os súditos do reino, né? Mas o que vem não é essa contracultura cristã, mas veio um conformismo, não uma nova sociedade que concretiza os seus ideais, mas uma versão da velha sociedade que renunciaram. Endossariam, segundo ele falando, o que Jesus disse de uma igreja do primeiro século: tens nome de que vives e está morto. Apocalipse capítulo 3, o livro que a gente recentemente estudou. O Sermão do Monte, ele descreve o arrependimento, que é a mudança de mente, a metanoia, a total transformação da mente, e a retidão, que fazem parte do reino. Isto é, descreve como ficam a vida e a comunidade humana quando estes súditos se colocam sob o governo da graça de Deus. E essa ideia, esse tema
desenvolve-se através de todo o Sermão do Monte. O caráter dessas pessoas teria que ser completamente diferente daquele que era admirado pelo mundo. Daí as bem-aventuranças. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão. Antes de seguir aqui, deixa eu começar a fazer umas perguntinhas para vocês, vai? Deixa eu ouvir vocês um pouco. Quando você ouve a expressão bem-aventuranças, né? Felizes, né? Bem-aventurados aqueles que... minha perguntinha para vocês é: esta felicidade, que tipo de felicidade é isso? Como é que vocês entendem quando Jesus fala bem-aventurado os humildes, os pobres de espírito? O que é para vocês bem-aventurança? Por que felizes? É um estado subjetivo ou não? Perguntinha. Quem vai se atrever? Eu acho que é estado real. Ok, um estado real. E por que são felizes? Que felicidade que é essa? Eu me sinto feliz, é isso? Eu creio que... como eu posso explicar? Que é uma coisa que você já tem, né? Se você é uma pessoa que é bondosa, você já é feliz, porque na sua natureza já é assim, né? Se você consegue perdoar uma pessoa que é resolvida, né? Ela já tem nela tudo isso, entendeu? Eu penso assim. Entendi. Eu me sinto feliz em amar o inimigo? Eu me sinto feliz em dar a outra face? Eu me sinto feliz em perdoar, como o Marco falou? Então, nessa pandemia, a gente vê muitas comentários de pessoas que elas ajudam as pessoas. E isso já é uma coisa que a pessoa se sente bem, só de ajudar. Então, eu acho que é nesse sentido, né? De você ajuda porque você tem, né? Você é melhor dar do que receber, porque, na verdade, dar é melhor porque você tem para dar. Então, eu acho que é nesse sentido as bem-aventuranças. Legal. Alguém mais quer completar? Ok. Eu queria acrescentar uma questão que eu acho importante também, além daquilo que o Marcos compartilhou, né? Se sentem felizes pela própria realidade, você está oferecendo, né, o que você tem, ninguém pode dar o que não tem, né? Mas eu vejo também a realidade de que, quando Jesus fala bem-aventurados, né, essas características, esse jeito de ser, o estilo de vida, né, Jesus fala que são bem-aventurados porque, de entender, eles se sentem felizes ou são felizes, né, por causa daquilo que Deus pensa delas, né, pela razão de que Deus está dizendo, olha, bem-aventurados aqueles que... Então, quando eu vivo nessa perspectiva, eu sou feliz, eu sou bem-aventurado porque eu estou vivendo dentro daquilo que Deus pensa que é ser feliz. Não sei se eu consigo me explicar, né? O mundo que a gente vive, ele admira outras coisas, né? Por isso que eu coloquei aí, né? Diferente daquilo que é admirado pelo mundo. O mundo admira, né, o contrário. O mundo admira o que Deus não admira, né? Então, quando nós vivemos essa contracultura cristã, né, quando nós de verdade
vivemos os princípios de um outro reino, né, que no caso é o reino de Deus, né, nós somos bem-aventurados na perspectiva do Senhor do reino, né, na perspectiva de Deus, tá? Então, eu queria juntar essas duas coisas, né, além daquilo que o Marcos falou, por conta dessa realidade, né, de que Deus pensa desse jeito, né? Então, eu sou feliz se eu pensar do jeito de Deus, né? Se eu não pensar desse jeito, eu posso até ser feliz do jeito do mundo, mas não seria na perspectiva de Deus. Muito bem. Seguindo. Pastor, Oi. eu tenho uma coisa para falar, mas eu não sei explicar, precisava estudar melhor. Uma vez eu ouvi dizer que bem-aventurados no hebraico, né, aquele sentido de Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que é essa palavra, né, mas só que lá está em hebraico, tem um sentido de que é feliz no caminho, é feliz no caminho. Então, nós estamos hoje num caminho, né, o crente, né, o caminho é Cristo, né, o caminho é Cristo. Nesse caminho, nós somos felizes pelo caminho. E aí, nesse caminho, é como se fosse assim, um trem no trilho certo. E nesse trilho, a gente é feliz. E aí, nesse trilho, a gente experimenta todas essas coisas do Sermão do Monte. Que não é, né, que foi escrito, esse bem-aventurado aí, escrito em grego, mas que o sentido no hebraico é esse. Achei bem interessante. É estar aqui sem ser daqui mesmo. E aí, por isso, a gente se alegra com coisas tão estranhas, como, por exemplo, bem-aventurados os que choram, ou os que sofrem perseguição, né? Eu achei bacana isso, não sei explicar direito o sentido no hebraico, mas é mais ou menos assim que eu assimilei. Legal. Não lembrava dessa. Vou dar até uma estudadinha na palavra. Não lembro exatamente dentro dessa linha que você falou, mas eu acho que é por aí sim. Eu acho que é essa ideia de que, como diz uma música, né? Em um novo caminho estou. Nós estamos no novo caminho. E esse caminho, ele é um caminho em que a alegria é vista de uma perspectiva diferente. A felicidade é vista de uma perspectiva diferente, né? Então, é realmente andando por esse trilho, né? Se andarmos por esse trilho, a gente vai entender o que é a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, né? Porque só mesmo andando nesse caminho eu posso entender, por exemplo, ser perseguido e crer naquilo que Jesus falou. Olha, bem-aventurados vocês serão perseguidos. Então, bem-aventurado Paulo, dentro da cadeia, ele é capaz de dizer: se alegre no Senhor, né? Paulo e Silas cantando na prisão, só gente meio doida, né? Se você olhar para as pessoas de fora deste reino, né, vão achar que isso é loucura, né? E a Bíblia fala que é loucura mesmo, né? Paulo escreve aos Coríntios, fala da loucura da cruz, né? A loucura da mensagem da cruz, né? Então, acho que essa ideia é por aí, Judira. Só não sei dizer exatamente, não lembro agora o sentido, né, da palavrinha no hebraico. Do Macários eu lembro, né? Que é do grego, mas do hebraico não lembro exatamente, mas eu vou estudar. Muito legal. Marquei aqui, vou estudar para compartilhar um pouco mais, embora o que você falou para mim já está definido, né? Essa é a ideia. Muito legal. E também, pastor, lembrando daquele texto, né? A alegria do Senhor é a nossa força. É interessante isso. A nossa força é a alegria do Senhor, não é no Senhor, é do Senhor, é a alegria dele. Então, o que alegra ele é aquilo que vai me garantir, que vai me sustentar. Até uma coisa assim que não seja a minha vontade, mas se alegra a ele,
essa alegria dele é a minha força. Então, muda totalmente o padrão, né, de alegria, completamente. Exatamente, né? Por isso que eu coloquei essa questão da bem-aventurança, Deus dizendo, olha, você é feliz, você é bem-aventurado, né, se você viver de acordo com aquilo que eu entendo que é uma pessoa feliz, né? E a gente muitas vezes não entende mesmo. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Neemias, muito legal, lembrado. Muito bem. Então, o caráter nosso tem que ser diferente. Jesus fala que os seus súditos deveriam brilhar como luzes nas trevas reinantes, né? E que a justiça destes súditos teria que exceder a dos escribas e fariseus, tanto no comportamento ético quanto na devoção religiosa, enquanto que o seu amor também deveria ser maior. Então, olha, só para citar 3 aspectos aqui, né, do que é o Sermão do Monte. Então, vai mexer com o nosso caráter, né, com o que para nós, né, é realmente uma alegria, o que para nós é felicidade, né? Brilhar como luzes, né? Estava ouvindo hoje cedo, às 6 horas da manhã, estava orando com missões nacionais, né? Que a irmã Lúcia colocou no grupo, e o pastor Fernando Brandão, hoje, né, a Páscoa, né, falando sobre a Páscoa, lembrou de três coisas interessantes para nós, né? De que a vitória que o Senhor nos concedeu, né? A vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte e a vitória sobre as trevas, né? E andando na luz, né? Brilhando a luz de Cristo, nós realmente somos vitoriosos nas trevas, né? A igreja, como igreja, né? A Bíblia diz, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, né? Então, vivendo dessa maneira que o Senhor coloca aqui, né? A vitória é certa, né? E por último, justiça, né? Nós conhecemos um pouco da história, mas eu vou perguntar um pouquinho para vocês também, né? Qual era a justiça que os escribas e fariseus defendiam, né? Qual era a devoção religiosa que eles vivenciavam, e que o Senhor coloca que a nossa, né, a dos súditos, deveria ser muito maior. Muito bem. Se alguém quiser me interromper, por favor, não passe vontade. Não há um parágrafo no Sermão do Monte em que não se trace este contraste entre o padrão cristão e o não cristão. E às vezes Jesus contrasta os seus discípulos com os gentios ou com as nações pagãs. Então, por exemplo, né, os pagãos amam-se e saúdam-se uns aos outros, mas os cristãos, além de fazer isso, têm que amar também os seus inimigos. Os pagãos oram segundo um modelo, com vãs repetições, mas os cristãos devem orar com a humilde reflexão de filhos do seu Pai no céu, conforme Mateus capítulo 6. Os pagãos estão preocupados com as suas próprias necessidades materiais, mas os cristãos devem buscar primeiro o reino e a justiça de Deus. Em outros pontos, Jesus contrasta os seus discípulos não com gentios, né, com pessoas incrédulas, mas com os judeus, pessoas religiosas, né, especificamente com os escribas e os fariseus. Quando eu falo lá em cima, né, que ele coloca essa questão
da devoção religiosa, e aí ele trata, então, com a questão dos escribas e fariseus. Por que que você não fica? Não fica. O Sermão do Monte é o esboço mais completo em todo o Novo Testamento desta contracultura cristã. É um sistema de valores cristãos, um padrão ético, uma devoção religiosa, uma atitude para com o dinheiro, uma ambição, um estilo de vida e uma teia de relacionamentos. Tudo completamente diferente do mundo que não é cristão. Tá? Eu acho que essa realidade nós já conhecemos, né, em termos daquilo que a palavra do Senhor nos ensina, né? O Sermão do Monte, ele é bem detalhado, né? Mas essa ideia, né, de uma contracultura, de uma nova sociedade, né, ao longo de todo o Novo Testamento, o Senhor vem nos ensinando sobre isso. Né? A grande questão do Sermão do Monte vamos ter algumas perguntinhas que eu vou fazer lá para frente, de que como que nós enxergamos isso, né? É possível vivê-lo no dia de hoje, né? É possível viver nosso dia a dia, né? E essa contracultura cristã é a vida do reino de Deus, uma vida humana realmente plena, mas vivida sob o governo de Deus. Uma pequena comparação, não sei se vocês lembram, né? Há também um sermão semelhante lá em Lucas, capítulo 6. Alguém já tinha lido? Alguém já leu? Lucas, capítulo 6? O Sermão do Monte aparece só no primeiro evangelho, né? Mateus, são 107 versículos. No terceiro, em Lucas, há um sermão semelhante, que às vezes é chamado de o Sermão da Planície. Lucas 6, 37 a 49, que tem 30 versículos. Há uma comparação, e eu vou até passar aqui meio rápido, e eu nem vou mostrar para vocês, que eu quero deixar como tarefa. Qual é a tarefa? Eu quero que para a semana que vem, vocês deem uma lida, né? E vão escrever quais as comparações, quais são as semelhanças, porque eles são um pouco diferentes, não são totalmente idênticos, mas ele tem semelhança entre Lucas e Mateus, tá bom? E aí eu quero que vocês façam essa tarefinha. Vou até passar batido aqui, tá bom? Ali tem algumas respostas, né? Mas aí é só uma questão de depois vocês escreverem. Este autor, ele faz algumas perguntas. Primeira, ele fala assim: o que significa para nós o Sermão do Monte? Onde o mesmo participa da nossa vida diária? E qual é o seu papel em nosso modo de pensar e em nossas atitudes? Ele dá uma primeira resposta que eu quero ler com vocês, e depois eu queria ouvir vocês. Ele coloca assim, né, a razão particular, né, para ele, né, é a condição da vida da igreja em geral, em nossos dias. Ele coloca que a característica mais óbvia, infelizmente, da igreja em geral é a superficialidade. E ele diz assim: uma das causas fundamentais é a nossa atitude para com as Escrituras. E ele destaca 3 itens. Primeiro, o fato de que não tomamos as Escrituras a sério, não levamos aquilo que está escrito a sério. Não aceitamos como elas são, né? Nós não cremos, né, de verdade, né, naquilo que está escrito em
tudo que está escrito, tá? Em todos os aspectos, tá bom? E o terceiro item que ele coloca é que nós não permitimos que elas falem conosco, né? Aquela ideia de que há muitos crentes que visitam a Bíblia de vez em quando, né? Não habita, né? Como diz Colossenses, né? Habite ricamente em nós a palavra de Deus, né? Então ele coloca uma primeira razão para a questão do Sermão do Monte. E aí eu queria ouvir vocês, o que vocês acham dessa opinião dele? Vocês concordam? Não concordam? Sim. Alguém? E aí, queridos, vocês ouviram minha pergunta? O silêncio significa concordamos, mas não quero falar nada? Vocês estão aí, né? Tá bom, vou seguir então. Eu acho que sim, pastor. Acha que sim? Isso é uma realidade? A Márcia está tentando falar, não está conseguindo, né, Márcia? Que tá indo. Agora está ouvindo. Não, é que eu não concordo com isso. Eu não concordo, não. Eu acho que não é isso. Continua, Márcia, pode falar. Não, eu só falo que eu não concordo. Que as pessoas levam a sério. Porque como a pessoa não leva a sério e lê a palavra de Deus, elas não estão conseguindo seguir da forma certa, mas levar a sério e aceitar o que ela fala, eu acho que sim. Só isso. Ok. Legal. Então, Eu acho essa superficialidade, ela não é, talvez não é generalizada, né? Agora, essa superficialidade, na verdade, ela vai lembrar a gente daquele texto, aquele que ouve as palavras, né, e não pratica, é semelhante àquele que construiu na areia. Ficou assim só na areia, né? Porque se você vai mais fundo, mais fundo, mais fundo, você lá embaixo você encontra a rocha. E aí lá embaixo, então, eu acho que eu concordo, a minha resposta é que eu concordo, que é superficialidade, porque muitas vezes a gente lê, a gente conhece, a gente quer saber, mas a gente não está disposto a cavar, ir fundo, e acaba ficando só na areia, não encontra uma coisa sólida mesmo, não finca na rocha. Então, a gente pode ler, a gente pode gostar, a gente pode querer, né? Mas, assim, profundamente, mesmo se empenhar, se esforçar, viver, assim, com essa meta, aí, quando a gente faz isso, é superficial, sim, eu concordo. Fica acostumada só com arroz. Deixa eu... Oi, pode falar, Du. Eu acho que também, com a Jandira, a minha linha de pensamento é igual da Jandira também. A gente fica mal acostumado. Como ela falou, a gente não procura, porque as escrituras, quanto mais a gente cavar, mais a gente estudar, mais Deus vai fazer algo em nossas vidas. E a gente, acho que acaba se limitando e ficando estático. Não vai buscar muito, a gente se acomoda.
Ok, eu falei e não perguntei qual a opinião de vocês, né? Eu comecei falando assim, de que para muitos parece, né, quando a gente lê o Sermão do Monte, parece algo inatingível, né? O que vocês acham? Vocês acham que é possível? Talvez seja uma pergunta óbvia, né? Sei lá, mas eu queria ouvir. É possível viver, né, o Sermão do Monte hoje, aqui, agora, ou isto é algo lá para frente, lá para o reino de Deus, lá futuro? E aí? É possível. É possível. Parece meio óbvio, né, Dira? Depois fala assim, não é possível, seria meio estranho nossa parte, né? Mas eu pergunto isso, parece uma perguntinha assim, capciosa, porque para algumas pessoas, né, acha que isso é futuro, não é para aqui e agora. Entende? É lá para o reino, lá na frente. Não é para o presente, é para o futuro. Isso são bênçãos para nós hoje ou são bênçãos para o futuro? Tem autores, tem estudiosos, tem pessoas que acham ou que defendem de que essa realidade ela é para o futuro, não é para agora, né? Então, aí, se você falar que é para o futuro, né, em outra condição, em outra situação, com o Senhor reinando fisicamente, sabe? E aí joga lá para frente. Então, não é possível viver hoje, né? Eu penso, acho que como vocês, né? Creio diferente. Eu creio que as bênçãos são para o presente e para o futuro, mas é para nós hoje, tá bom? Então, isso para se alcançar, né, para poder viver em toda intensidade, nós temos que tratar com, né, uma possível superficialidade, né? Nós temos que ir a fundo, temos que nos aprofundar na palavra, né, e aumentar cada vez mais, né, ou se aprofundar na nossa devoção, nossa dependência do Senhor, tá bom? Então, é por aí. Ele faz uma outra pergunta que eu acho que a gente já respondeu, mas eu queria destacar 3 coisas aqui, né? Um dos autores, ele coloca assim: a quem se destina o Sermão do Monte? A quem ele é aplicável? Qual é o seu propósito e a relevância? E ele coloca 3 aqui que eu quero destacar para a gente, né? Alguém até compartilhou, acho que o Marcos, na sua resposta anterior, tinha falado um pouquinho sobre isso. Né? Há um primeiro ponto de vista: a quem se destina o Sermão do Monte? A quem ele é aplicável? O primeiro ponto de vista é o evangelho social. Então, se os homens aplicassem os princípios estabelecidos, poderiam inaugurar na terra o reino de Deus. Seriam descontinuados os conflitos armados e todas as nossas tribulações se tornariam desnecessárias. O que é isso que ele está dizendo? Né? Este reino de Deus seria inaugurado se as pessoas vivessem estes princípios do Sermão do Monte. Né? E aí não teria mais conflitos armados, tribulações não aconteceriam também ou seriam desnecessárias. Né? Antes de eu responder, o que vocês acham? Como é que você vê este ponto de vista? Essa ideia, né, ela foi bem desenvolvida há um tempo atrás, antes, né, das guerras mundiais. Né? Então,
quando as guerras mundiais aconteceram, caiu por terra esta ideia, né? Houve uma tremenda desilusão, né? Inclusive também na própria questão da igreja em si, né? Por conta de que achavam, né, de que vivendo o evangelho, por exemplo, as guerras não iriam acontecer, mas ela aconteceu. E aí a ideia do progresso foi por água abaixo, a ideia da paz foi por água abaixo. Então, essa questão do evangelho social, né, também foi por água abaixo, né, nessa perspectiva de inaugurar o reino na terra a partir da vivência destes princípios. O que vocês acham? Deixa eu fazer uma perguntinha mais direta, então. O reino de Deus, ele foi inaugurado, sim ou não? Não. Não. O reino de Deus não foi inaugurado. Sim. Eu acho Sim. que não. Eu acho que não, porque o Senhor Jesus ainda não voltou. Ele morreu, mas não voltou. Foi estabelecido, foi mostrado que o reino era dele, mas não foi inaugurado porque ele não voltou ainda. Ok. Tá, a Dila falou que sim. Mais alguém, sim ou não? Depois eu quero colocar um texto aí. Sim, Sim, Aval. ele foi inaugurado E essa- com a vinda do Messias, com a vinda de Jesus à Terra. Ok. Ele E era essa o rei. pessoa do teu lado, o que ele acha? Sim, E essa pessoa? Sim. sim, ele foi inaugurado quando nasceu, né? Quando Veio o Salvador. quando veio o Salvador, foi inaugurado o reino de Deus. Ok. O Edu falou que não, né? Isso. Correto. Tá. Olha só. Deixa eu fazer uma perguntinha para todos nós, então, né? Fernando falou Embora- que eu sou herege. Quem falou? Falou, eu não sei. Edu, abre aí Oi. comigo, Edu. Abre Lucas capítulo 17. Versículo 21. Né? Lucas 17, 21. 21. Nem dirão, ei-no aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ou entre vós. E aí, como é que a gente faz com esse versículo, Edu? Peraí, vamos lá. Nem dirão. Ele mostra que o Espírito Santo, o que eu entendo aqui, que Deus deixou o Consolador que está dentro de nós, né? É o reino, não é o reino dele, eu não vejo como o reino dele, ele reinando. Não está falando de Espírito Santo aí, meu querido. Não, Não, ele está falando de reino. Olha o 20. o 20? Leia o 20. Olha o 20. Ah, sim, já vi o começo aqui. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós ou entre vós. Sim, porque o dentro de vós aqui eu associei ao Espírito Santo. Mas quando se fala de reino, né, reino de Deus, ele não é apenas uma pessoa, né? No caso, o Espírito Santo, né? Em outro momento, vocês lembram também
quando Jesus é confrontado com essa questão de reino, ele também responde assim: o meu reino não é deste mundo. Lembram? Então, e aí eu pergunto, ele foi inaugurado, não foi? Ele estava entre, mas o reino de Jesus não é deste mundo, ou é? O que vocês acham? Esses princípios aqui são do reino. Que reino? O reino que há de vir ou o reino de hoje que já foi inaugurado? Para mim, ele foi inaugurado quando Cristo apresentou, quando ele estava na Terra, ele apresentou o reino de Deus à humanidade. Legal. Penso assim também. Os elementos necessários ao reino, os princípios do reino, foram anunciados, foram oferecidos, foram compartilhados. E aí, quem crê, quem acredita, quem é súdito deste reino, tem condições de vivê-lo. Então, o reino de Deus, ele já foi inaugurado na pessoa do Messias. O Messias já veio. Então, o reino foi oferecido. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Lembra a mensagem de João Batista, a própria questão de Jesus falando também? Então, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, este reino foi oferecido, ele foi inaugurado. Ainda não foi estabelecido. Reino, né? Geograficamente, espiritualmente, de maneira governamental, o Senhor, o Messias reinando, ainda não foi estabelecido, mas inaugurado ele já foi. Eu penso desta maneira também. Pastor. Oi, Edu, você fez pergunta? Foi dessa forma que eu entendi aí, por isso que eu respondi que não foi ainda estabelecido. Sim, Da forma mas inaugurado já foi. Tá. Foi da forma que você explicou aí. Legal. Inaugurado ele já foi. Então, os elementos do reino, que é o que a gente vai estudar, eles já foram compartilhados, foram oferecidos. Né? Mas não foi estabelecido como reino. Mas o Senhor vai voltar e este reino vai ser estabelecido. Uma outra perguntinha que quero fazer para vocês. Como é que vocês veem o fato, né? Por exemplo, versículo 4 até o 9 de Mateus 5. Vamos lá para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. O 4 e o 9, o 4 até o 9, ele fala do futuro. Há um tempo verbal futuro aí, ó. Bem-aventurados que choram, porque eles serão. Porque herdarão a terra, porque serão fartos, porque alcançarão misericórdia, porque verão a Deus, porque serão chamados filhos de Deus. Minha pergunta para vocês, né? Como é que vocês veem isto aí? Se é um tempo verbal futuro, não é para agora. Ou é?
Eu acho que pode ser para agora, pode ser para o futuro. Acho que as duas coisas, não? Não pode ser para agora? E é futuro, e é claro que é, porque a eternidade vai ter tudo isso para nós, né? Mas no presente também. Porque, assim, por exemplo, a paz que excede todo entendimento faz a gente se alegrar mesmo quando a gente está chorando. A gente é consolado quando a gente chora, não é? A gente é consolado com a presença, a gente é consolado com a certeza, com a esperança, com a fé, com o amor. Dois, agora e futuro. Estou afirmando. Alguém quer compartilhar? Muito bem. O que eu queria destacar é essa ideia, né? Como a Jandira falou, é presente e futuro, sim. Mas o que o Senhor quer dizer, né? É muito mais, este tempo verbal aqui, ele está muito mais enfatizando a questão da certeza, né? Ele enfatiza a certeza daquilo que Jesus está afirmando. Tá? Não é uma questão apenas de futuro. Isto vai acontecer lá na frente. Mas este tempo verbal aqui, ele enfatiza essa questão da certeza. Tipo assim, os que choram serão certamente consolados, né? Enfatiza a realidade de uma convicção. Tá? O Senhor está afirmando: bem-aventurados que choram, porque eles certamente serão consolados. Né? Não apenas uma ideia de futuro, mas uma ideia também de certeza daquilo que Jesus está nos ensinando, ou pelo menos compartilhando nas bem-aventuranças. Seguindo aí um pouquinho com vocês, um outro ponto de vista considera o Sermão do Monte apenas uma elaboração ou exposição da lei mosaica. Então, o Senhor Jesus, percebendo que os fariseus, escribas e outros mestres do povo judeu estavam interpretando erroneamente a lei, ele então elabora a lei mosaica e confere à lei mosaica um conteúdo espiritual mais elevado. Então, as bem-aventuranças, logo de saída, nos levam a um terreno que transcende totalmente a lei de Moisés, expõe, explica a lei e a ultrapassa. O que vocês acham deste ponto de vista? Como é que você argumentaria? Hoje estou pegando no pé de vocês, né? Quando Jesus falou que ele veio para cumprir a lei, né? Ele não veio para desfazer a lei, mas veio para cumprir. Não é isso? Sim. Ele cumpriu toda a lei, não veio para abolir, mas veio para cumprir. E vocês acham essa questão de elaborar ou expor melhor a lei mosaica é satisfatório? O que Jesus fez foi conferir um conteúdo espiritual mais elevado apenas? Eu acho que a preocupação, assim, no meu entendimento, sim, todas as vezes que os fariseus procuravam, né, deturpar a lei, Jesus, ele sempre, a preocupação dele, eu não sei se eu posso chamar de preocupação, mas era, na verdade, mostrar para os próprios fariseus a má intenção deles, porque eles interpretavam a lei de uma forma para atender muitas vezes aos próprios interesses deles. E Jesus, ele trazia luz no sentido da correta interpretação
interpretação, o que muitas vezes contrariava os judeus. Aliás, perdão, os fariseus. Então, a meu ver, Jesus, ele sempre fazia a interpretação correta, né, mostrando ali, inclusive, tipo assim, desnudando as más intenções dos corações e das mentes dos fariseus. Como hoje também muitas vezes acontece. Tem muitos líderes religiosos que interpretam as escrituras para atender os seus próprios interesses, não levando em conta o verdadeiro reino de Deus, através a exposição do verdadeiro reino de Deus através das escrituras, que é principalmente o arrependimento do homem. Ok. Legal, muito bom. Vou continuar perguntando para vocês, viu? Porque gosto de participação. Para encerrar aqui esse primeiro ponto aqui... Oi? Perguntinha mais fácil aí, por favor, muito teológica. O terceiro ponto é um ponto de vista dispensacional. Nós até respondemos isso, tá bom? Mas eu coloquei aí. Ensina que o Sermão do Monte não tem a mínima ligação com os crentes modernos. Se destinaria ao povo a quem Cristo estava pregando, aos leitores originais, e entrará em vigor novamente no milênio. Seria a lei daquela época e do reino dos céus, nada tendo a ver com os cristãos que viverem neste intervalo. Como é que você reage? Biblicamente falando, pensa um pouco. No próprio sermão. Eu sei que a gente não concorda com isso. Nós já falamos aqui. Uhum. Mas como é que você reage biblicamente? 24, não é? Não, sim. Vai lá, irmã Cida, irmã Márcia. Não sei mais quem está aí que eu não estou vendo. Se a gente continuar lendo, né, logo após, quando fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, se o sal não servir para salgar, então não presta para mais nada, é para agora, né, a nossa vida é agora, é ser sal agora, é fazer diferença agora. Então, é totalmente incoerente, né, essa questão de falar que isso aqui é para um dia acontecer, para a gente vai ficar aqui vivendo outra coisa sem ser isso, né. Joia, legal. Eu até coloquei embaixo aí, né? Aí, a partir do versículo 13, né? Seria incoerente, porque até então, ele está falando de futuro. Mas como é que ele coloca no 13? Vós sois, né? Aí já é presente. Né? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Uma outra questão, que os ensinamentos do Sermão do Monte, eles também figuram nas epístolas. Tá? Essas verdades, elas estão em outras passagens do Novo Testamento. Palavras do próprio Senhor, palavras de apóstolo Paulo e outros apóstolos, tá bom? Então, essa ideia é realmente muito estranha, mas tem gente que pensa e defende desta maneira. Muito bem, nós já falamos reino inaugurado, mas não estabelecido, e já falei sobre Lucas 17, 21, que foi a perguntinha que eu fiz para vocês aqui. Muito bem. Vamos entrar no texto. Oi. Posso falar de um erro que eu acho muito importante a gente falar? Eu pensei que o senhor fosse até falar um erro nessa interpretação das bem-aventuranças, que a teologia da libertação, eles usam o texto das bem-aventuranças para dizer que Jesus estava falando para o povo judeu ali que estava passando necessidade, né? Estava falando para um povo oprimido. É uma corrente que tem de interpretação aí, de tentar colocar as bem-aventuranças, assim, porque eles pegam até no começo, né?
vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Aí eles pegam essa parte, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, mas eles não falam que aproximaram-se dele seus discípulos, né? Ele estava falando para quem? Ele estava falando para as multidões ou ele estava falando para os seus discípulos, né? Então, o pessoal da teologia da libertação fala que Jesus estava falando para as multidões. Então, olha, vocês estão sendo oprimidos, mas a gente vai libertar. Vocês estão chorando, né, por causa do governo romano, mas vocês ainda vão rir, entendeu? Então, eu acho que isso é muito, muito maluco, esse pensamento, mas é muito forte, eles usam assim mesmo. É verdade, né? Até quando a gente vai começar com os pobres, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, e eu vou fazer uma comparaçãozinha com Lucas, capítulo 6, mas tem essa ideia também, né, da libertação do governo romano, toda a expectativa de que os próprios judeus tinham, né, de que o Messias viria de maneira diferente, né? Na verdade, uma expectativa errada se você olha para aquilo que as profecias do Antigo Testamento estariam anunciando. Mas é uma vertente também, e é muito estranha, né? Talvez uma pior das três que eu coloquei aí, dessas quatro, essa seria talvez uma das piores, né? A interpretação à luz daquilo que nós conhecemos na palavra de Deus. Legal. Obrigado, Dira, pela contribuição aí. Muito bem. Vamos dividir um pouquinho o sermão em alguns aspectos, né? 8 sinais de conduta e do caráter cristãos, né? Do versículo 3 até o versículo 10, né? Então seriam aí 8. Alguns falam 9, né? Se eu entrar no 11, bem-aventurados por minha causa vos injuriarem e perseguirem, mas ele está refletindo um pouquinho do versículo 10. Né? Então seriam 8, né? 8 bem-aventuranças, né? E eu quero começar um pouquinho com vocês nessa questão aí. Então, enfatizam 8 sinais de conduta e caráter cristãos, especialmente em relação a Deus e aos homens, e as bênçãos divinas que repousam sobre aqueles que externam, que vivenciam estes sinais. Tá bom? Depois a gente vai ver a influência do cristão. Eu dividi em alguns aspectos aí, tá? Segundo um autor. Então, é o caráter, a influência, a justiça, a piedade, a ambição, os relacionamentos, a dedicação do cristão, e aí foi. Depois a gente vai pegar um pouquinho de cada vez. Vamos começar lá em Mateus capítulo 5. Abram lá comigo, quem não tiver aberto aí. Vamos começar a falar um pouquinho sobre os humildes de espírito. Bem-aventurados os... Vou ler um para entender, né? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se você olhar para Lucas capítulo 6, deixa o dedo aí e vai para Lucas capítulo 6. Agora aqui eu vou voltar a ver vocês.
Mas por que eu não... Lucas capítulo 6. Estão me vendo agora, né? E eu estou vendo vocês. No versículo 20. Lucas 6, 20. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Por que uma versão em Mateus fala os humildes de espírito e Lucas fala bem-aventurados os pobres? Dentro daquilo que a Jandira até levantou, né, a ideia, né, de que a teologia da libertação vai falar da questão da pobreza. Então, bem-aventurados os pobres, né? Os ricos não são bem-aventurados, né? Somente os pobres, né? E aí talvez a ideia, né, de que o Senhor estava mais preocupado, né, com aqueles que estavam debaixo do jugo romano, que eram pobres materialmente falando, de que eram esquecidos, de que passavam necessidades. Como é que a gente vê isso? Por que Lucas fala pobre e Mateus fala humildes de espírito? Na verdade, a tradução, o que vocês acham? Acho que mais pobreza aqui não tem o mesmo contexto. E os humildes de espírito. Não é de pobreza na pobreza. Responde, pessoa. Eu queria ser bem-aventurado rico. Eu vejo que os dois têm a mesma relação de pobreza, de egoísmo, de autoridade, né? Ele não fala de pobreza material, porque aqui ele está falando até para os discípulos, né? Em Lucas, né? Não está falando para a multidão, está falando para os discípulos que estavam com ele, né? Eu vejo essa pobreza aí. Tem multidão também, querido. Lucas também tem multidão. Tá, mas aqui ele olhando ele para os seus discípulos, lhe disse, né? Bem-aventurados os seus... Não, eu estou dizendo que tem multidão, mas aqui ele está falando dos discípulos, né? Está falando para os discípulos dos pobres, né? Mas eu não vejo aí como pobreza material. Eu vejo uma outra tipo de pobreza, né? Qual seria a pobreza? Não é? Os outros, quero ouvir um pouquinho vocês, vamos lá. Irmã Cida, Edu, Marcos, Rosa, Jesus fala Janete, que ele é Valmir. humilde de espírito. Jesus fala que ele é humilde de espírito também. Não fala? Fala que ele é o quê, perdão? Jesus fala que ele é humilde de espírito. Humilde de espírito. Em Mateus... Como é que é? O que é humilde de espírito para vocês? Porque, a palavra em Lucas Humilde de coração. é a mesma palavra em Mateus. Macário Sirrói. A mesma palavrinha em Lucas, que
ele usa é a palavra que Mateus usa. O que é humilde de espírito? Ou pobre? No caso, pobre em Lucas. A versão em Lucas é pobre. E a versão em Mateus é humilde de espírito. O que é humilde de espírito para vocês? Por que nós somos bem-aventurados se nós formos humildes de espírito? Eu acho, assim, que é aquela pessoa que não tem altivez, não é altiva, né? Não é arrogante, não é prepotente, porque a gente encontra pobres, e pobres paupérrimos, né? Que são muito arrogantes, que são muito orgulhosos, que são donos da verdade, que às vezes, mesmo ele não tendo nada, mas ele se sente maior, humilhando aquele que tem menos, né? Isso em qualquer recurso que ele tem, qualquer recurso que ele venha a ter, ele usa disso para suprimir o outro, né? Para envergonhar, para humilhar. Então, essa é uma, assim, eu entendo isso como uma pessoa arrogante, principalmente pobre de espírito, principalmente porque ela não tem aquilo que é de essência do ser humano, porque a humanidade ela é caracterizada exatamente pela compaixão, sabe? Eu acho que esse é a maior dos recursos humanos, é a compaixão pelo outro, é sentir a dor do outro, é se colocar no lugar do outro. E tem pessoas que, mesmo não tendo nada, não conseguem sentir a dor do outro. Ok. Legal. Vocês acham que no Antigo Testamento ele fala dessa questão do humilde de espírito, do pobre de espírito, ou coisa assim? Vocês lembram de alguma passagem? Será que o Novo Testamento ele está ecoando algo do Antigo Testamento? O que vocês acham? Eu acho que nos Salmos até tem um salmo que fala sobre isso. Eu não me recordo qual é, mas os Salmos eu sei que tem. Abre o 34, o Salmo 34. Salmo 34. Versículo 6 fala, clamou este, é a palavrinha lá, pobre. A versão, não sei como é que é a sua, clamou este aflito, né? Isso. É aflito. Isso. Mas a palavra é essa ideia, né? Clamou este pobre, né, este humilde de espírito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações, dando a ideia, né, de uma dependência de Deus, exatamente o contrário, né, daquilo que a Val colocou, da arrogância. É exatamente o contrário da altivez. É o oposto de uma pessoa que se acha, né? Então, o humilde de espírito é aquela pessoa que reconhece a sua dependência e reconhece, acima de tudo, até o estado anterior, né? Reconhece a pobreza espiritual ou a falência espiritual diante de Deus pelo fato do pecado. Então, é alguém que se entende como pecador, que está estaria debaixo da ira de Deus, se não fosse a graça do Senhor Jesus Cristo, e que, por conta dessa realidade, o único merecimento seria o juízo de Deus, se não fosse a graça em Jesus Cristo. Então, este humilde de espírito
eu não tenho nada a oferecer ao Senhor, nada que eu possa oferecer a Ele que me livre deste estado. Não tem como comprar nenhum favor dos céus. Então, essa humildade de espírito é aquela coisa assim, olha, de eu não tenho nada a oferecer, não tenho nada para comprar, como comprar o favor de Deus, a não ser a graça do Senhor. Esta é a linguagem, né, do humilde de espírito, é a linguagem do pobre de espírito, de acordo com a própria versão. Né? Lembra daquela parábola lá de Lucas, do publicano e do fariseu? Né? O fariseu estava lá na esquina, né, dizendo, olha, eu faço isso e aquilo, eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou o dízimo de todas as coisas, tal. Então, eu sou o cara. Né? E aí, o que o publicano faz? Vocês lembram? O publicano nem se atreve a levantar a cabeça. Né? E ele bate no peito e diz assim, ser propício a mim, pecador. Né? Essa ideia de que nós, a despeito de sermos filhos, a despeito de termos um relacionamento com o Senhor, pela graça, né, nós ainda nos encontramos, né, diante da majestade do Senhor, né, e esta humildade, essa dependência, né, este sentimento de estar na presença do Senhor Todo-Poderoso, né, tem que permear cada vez mais a nossa vida. Então, esta humildade de espírito, ele fala, porque deles é o reino dos céus. Então, pessoas que se reconhecem como pessoas frágeis, pessoas dependentes, pessoas que confiam no Senhor e descansam no Senhor como uma criança, né, no colo do pai, né, como diz o Salmo também, né, como uma criança desmamada, assim sou eu com o Senhor. Então, essa ideia, né, de dependência, né, eu acho que é o que a bem-aventurança está nos ensinando. O que vocês acham? Vocês concordam nessa questão? Né? Humilde de espírito, né, é reconhecer toda a nossa dependência do Senhor. Essa atitude, né, de desmerecimento, né? Na verdade, eu não mereço nada. Pelo contrário, eu mereço o juízo de Deus, né? Então, a minha gratidão, a minha dependência do Senhor, a minha humildade, né? Diz o Senhor aqui, que deles é o reino de Deus. Estes, né, recebem o reino de Deus. Tá? Estes, e somente estes, segundo Jesus fala aqui, né, recebem o reino de Deus. Né? O reino de Deus, ele é um dom absolutamente imerecido. Absolutamente imerecido. Ele tem que ser aceito nessa perspectiva de uma dependência humilde como uma criança. Eu lembro daquilo que Jesus Cristo falou, né? Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. O que ele estava dizendo entre tantas coisas, né? De que aquele que não se comporta, não se entende como uma criança em termos da humildade, não entrará no reino. Por isso que Jesus faz essa comparação com a criança. Né? E aqui Jesus coloca, naquilo que a Jandira colocou no início, né? Eu entendo que o Senhor está colocando aqui também, de que
ele contradiz, né, todos os juízos humanos, todas as ideias nacionalistas dos judeus, né, em relação ao reino, né? Como é que será esse reino? Os judeus estavam esperando um reino, né, um reino poderoso, um reino que acabasse com os romanos, um reino que se estabelecesse do jeito que eles tanto queriam. E o Senhor vem dizendo que o reino dos céus, o reino de Deus é diferente. O reino de Deus, ele não é do jeito que estavam esperando, todas as expectativas nacionalistas, né? O reino de Deus, ele é oferecido ao frágil e não ao poderoso. O reino de Deus, ele é oferecido ao pobre de espírito e não ao orgulhoso, não ao prepotente, né? Não ao rico, no sentido daquele que não depende de Deus, né? Como é que é a passagem lá do jovem rico, né? O Senhor nunca foi contra as riquezas, pelo contrário, o Senhor faz uso das riquezas, mas todo aquele rico que é autossuficiente, este não entrará no reino de Deus, tá? Então, já na época do Senhor Jesus Cristo, ele bateu bastante nessa tecla, né? Com os fariseus, com os escribas, essa questão de que quem entraria no reino, né, não é o fato de ser apenas o fariseu, né? Isto é, eu sou judeu, eu entro no reino. Tá? Não existia nenhum mérito na vida das pessoas, era e é pura graça. Tá? Vocês olham lá, quem entrou no reino, né, na ideia de quando o Senhor pregou, eram os publicanos, não os fariseus. Né? Entraram, né, na ideia do reino da época, as prostitutas, os desvalidos, os esquecidos, né? E não aqueles que se achavam e que tinham algo para receber, tinham merecimento nos seus próprios corações. Então, eu vejo que essa realidade de que os humildes de espírito, né, na mais simples expressão, são aqueles que dependem de Deus para todas as coisas, são aqueles que reconhecem a graça de Deus em todos os momentos, são aqueles que se entendem como completamente não merecedores do reino, né, de tudo aquilo que Deus concede às pessoas que confiam nele. Tá? Então, podemos fazer uma comparação bem rápida com Apocalipse. Você olha lá para Apocalipse, capítulo 3. Já acabou essa aula, já. Já acabou? Não, a do Apocalipse. Entendeu. Não, eu só vou fazer uma hermenêutica. Uma hermenêutica. Fiquei triste, eu não estou no 144 mil, não sou de nenhuma tribo. O versículo 17 do capítulo 3, na mensagem à Laodiceia, ele fala assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Ele usa novamente a ideia do pobre, né? A palavrinha que Jesus usa em Mateus, que Lucas usa no capítulo 6. Tá? Então, você é pobre, né? Você é necessitado da graça e do favor imerecido do Senhor. Né? Então, acho que é um pouquinho dessa ideia, né? O que é o bem-aventurado, o que é, perdão, o humilde de espírito. Alguém quer completar? Eu só queria, quando falar um pouquinho, pastor, assim, por exemplo, na época de Jesus, né, quando
Todos os judeus esperavam que o reino, vamos dizer assim, fosse só para quem merecesse, né? E aí eles se colocavam sempre... Oi? Merecedor. Para aquele que era merecedor. E dentro do conceito deles de merecedor, era aqueles que, como eles, né? Que se achavam muito justos, muito corretos, muito santos, né? Porque eram religiosos, coisa do tipo. Eu acho que dentro do nosso contexto hoje, e aí você mesmo, né, colocou aí, mostrando, claro, pela palavra, né, que Jesus, totalmente contrário, né, ali foram eleitos prostitutas, todo fora daquele contexto do que os judeus esperavam, né. Hoje, eu acho que, assim, dentro do contexto hoje, não é muito diferente. Infelizmente, eu penso que nós, enquanto igreja, enquanto cristãos, temos errado muito. Muitas vezes a gente se depara com igrejas muito seletivas, crentes muito seletivos, que, pelo fato de terem aceitado a Jesus e se reconhece, claro, como salvos em Cristo Jesus, olha torto para aquela que é prostituta, que pratica prostituição, para o homossexual, para o adúltero, para todos os outros. As pessoas que seriam, vamos dizer assim, desclassificadas para o reino. E, às vezes, ao invés de tomar isso como missão e compromisso e responsabilidade, de apresentar as escrituras, simplesmente se separam de uma forma que nem chegam perto, nem se aproximam dessas pessoas. E eu vejo assim que é uma forma, eu penso assim, eu acho assim que Jesus se entristece muito com isso. Porque, na verdade, nós somos separados, sim. Somos separados, é verdade. Mas nós não podemos olhar para a prostituta e dizer assim, pelo amor, essa daí jamais vai entrar no reino de Deus. Olhar para o homossexual e dizer, Deus me livre, não quero nem contato com essas pessoas. Porque pelo fato de ter filhos, acho que essas pessoas automaticamente vão contaminar seus filhos. Eu vejo que nesse sentido, nós não somos diferentes dos judeus. Nós acabamos... hoje, eu vejo assim, eu vejo muito crente seletivo, eu vejo muita igreja seletiva, eu vejo os crentes hoje muito dentro de uma caixinha da santidade, da religiosidade, sabe, do seu compromisso de todos os domingos estar ali, quando era aberta a igreja, de manhã e à noite, e no cultinho da semana, né, desculpa a palavra cultinho, desculpa a colocação aí, foi mal. Mas assim, sabe, naquela coisa fechadinha, sabe, a caixinha do reino, dentro de mim, dentro da minha casa. E não olhando para quem está à sua volta. Não olhando para o mundo perdido. Sabe, não olhando para o seu entorno. Quando muito faz a caridade de saber que alguém está ali sem roupa e doa alguma coisa. Ou doa um alimento. Sabe, quando eu vejo... eu acho que é Marcos 15, eu não lembro se é esse o endereço, mas quando ele diz, eu sempre penso quando Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Ele não está dizendo para aquele missionário específico que tem como seu ministério específico a missão de ir para uma tribo, ou de ir para o Amazonas, ou para uma região norte da vida. Mas eu entendo essa passagem como indo pelo caminho, ou seja, pelo seu caminho da vida. Indo pelo caminho, não perca a oportunidade de, se encontrar uma prostituta, fala com ela. Se encontrar um homossexual, não olhe com aquele olhar esbugalhado, o medo de ser contaminado pelo homossexual. Simplesmente. Mas olhe para ele e veja ele morto em Cristo Jesus.
que ele ainda está fora do reino de Deus. E que, às vezes, simplesmente, se ele se aproxima, às vezes, para pegar uma informação, a pessoa dá aquela informação e logo já quer se livrar. E, às vezes, é a oportunidade que Deus dá de que esse homossexual se aproxima de você para pedir uma informação e você ser acolhedor, e você ser amoroso, olhar para essa pessoa e entender que, é claro que se você for pregar, ele não vai talvez se converter nesse momento, mas se você lança a semente, quem faz essa semente germinar ou não é o Espírito Santo de Deus. E eu vejo hoje crente que foge de homossexual como se fosse o diabo da cruz, e que se o homossexual entra dentro da igreja, todos os pescoços viram para trás, e uma cutuca o outro, e começa a falar da pessoa, e não quer nem proximidade com essa pessoa. E quando termina o culto, ela não vê a hora de passar o seu caminho reto e ir embora. Eu já vi isso. E eu já vi também, por exemplo, cristãos, irmãos, que estavam todo domingo na igreja, de manhã à tarde, mas que dizia que se um homossexual entrasse na igreja e aceitasse Jesus, ele tinha que virar homem, logo. Ele não podia ficar do jeito que ele estava. É verdade que ele não poderia entrar no reino de Deus da forma como ele está, mas o próprio Jesus diz, vinde como está. E quem iria fazer a obra ali era o Espírito Santo de Deus. Não é nós que enfiamos uma calça no sujeito, que queremos obrigar ele a usar uma calça, uma camisa e colocar um cinto, a camisa para dentro e uma gravata no pescoço e ir para o culto. Essa transformação é o Senhor quem faz. Até porque a transformação, ela começa dentro, né? O copo, você não pode você pode usar o mesmo copo para fazer todo o bolo, mas para enche com a farinha de trigo, mas para colocar o açúcar, ele tem que ser esvaziado. Para a gente colocar o leite, ele também tem que ser esvaziado do açúcar. Então, o mesmo copo, ele pode ser usado na receita inteira, mas para que ele seja cheio primeiro, é necessário que ele esteja vazio. Então, essa pessoa, quem vai encher ele é o Espírito, não somos nós. E eu fico, assim, já me deparei com N situações desse tipo, e eu só estou colocando aqui, só estou aproveitando a oportunidade para dizer que nós não somos diferentes desses judeus. E que muitas vezes nós agimos, não só agimos, mas aquele que age do nosso lado, muitas vezes nós nos mantemos conformados e aceitamos o agir dele quando se trata dessas pessoas. Não sei, e aí eu disse para esse irmão o seguinte, eu não sei por que o pecado do homossexual e da prostituta é maior do que do glutão. Que a igreja era cheia de glutões. Então, não existe pecado maior ou menor, porque dentro daquela relação de pecadores que não entrarão no reino de Deus, como diz o próprio a palavra de Deus, estavam ali os beberrões, os glutões, e os mentirosos, os mentirosos. Então, qual é a diferença? É porque o homossexual ele aparece muito mais, né, para as nossas vistas, né? Mas o Senhor, ele observa o coração e ele vê o que está dentro de todos nós, né? Ok. Deixa eu acrescentar um pouquinho, né, usando palavras lá de Lucas 18, eu creio que o Senhor está querendo dizer também, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito, é gente que não pensa como os fariseus pensavam. Lá em Lucas 18, versículo 11, ele fala assim, graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Então, um pouquinho daquilo que a Val compartilhou, né, de que nós achamos que somos melhores do que os outros, né? Assim o fariseu se achava, né, e dava graças a Deus, porque ele não era igual o publicano. E, na verdade, o final da parábola vai dizer que o publicano foi exaltado, né, e desceu justificado para sua casa.
é fato para nós, né, de que nós não podemos fazer nenhum tipo de acepção de pessoas. Tiago vai falar sobre isso. Então, vamos tentar fechar aqui nossa aula hoje com algumas ideias. Quero ouvir um pouquinho vocês, né? Vamos pegar este conceito e colocar na minha vida prática. Vamos tentar aplicar para nós tudo que a gente falou aqui agora, tá bom? Não basta ir para casa só com o conceito na cabeça. Vamos tentar colocar de maneira bem prática o que então significa para mim, né, humilde de espírito. Como é que eu aplico isso na minha vida pessoal hoje? Eu quero ouvir vocês um pouquinho, só para a gente encerrar a aula. De maneira prática, tá? Vamos praticar a palavra. Tá? Não vamos ser somente ouvintes. Muito bem, então como é que eu aplico isso no meu dia a dia? Eu penso que a bem-aventurança está falando de ser, né, antes de fazer. Então, é oração, orar e falar com o Espírito Santo, né, falar com o Senhor, e ver se realmente nós somos, né, porque se a gente não é, a gente precisa ser pobre de espírito, né, uma coisa é a gente falar que gosta da ideia, e outra coisa é a gente ser de verdade. Então, é uma reflexão muito pessoal, né. A segunda coisa eu vejo no próprio cobrador de impostos aqui, né? Que enquanto o outro lá estava vendo, eu não sou como este cobrador de impostos, o cobrador de impostos não estava vendo o publicano. Ele estava vendo ele, né? A situação dele. Então, eu penso que é muito para refletir sobre a minha vida, o que eu sou, e realmente ser essa criança dependente de Deus e de que não mereço, né? E na prática, o pastor estava falando, eu estava pensando, né? Quantas vezes eu já falei assim, eu não mereço isso, está me acontecendo. Como se merecesse, né, só coisas boas o tempo inteiro, né? E aí quando eu falo assim, mas eu não mereço isso, fulano merece, mas eu não mereço, né? Não mereço por quê? Porque eu dou dízimo, porque eu sou batista, porque eu fiz um seminário, porque eu sou uma missionária, sei lá, qualquer coisa, né? Não mereço, não mereço e acabou. Sou pobre ou não sou, né? Então, eu acho que a minha prática, assim, que eu me vejo fazendo é isso, buscando a Deus para ver sobre a minha vida. Legal. Mais alguém? Tá bom. Eu queria destacar, então, só essa questão, né? Entender e praticar. Né? O pobre de espírito aqui, o Senhor não está dizendo, né? Embora a palavrinha lá é pobre, tá bom? Vou destacar. Tanto em Mateus quanto em Lucas, ele está falando bem-aventurados os pobres. Tá? Não está lá, não tem a palavrinha pneuma. Entendeu? Tá? Não está falando de espírito. Né? A tradução, né, dizendo pobre de espírito, até para nos ajudar a entender que o Senhor não está defendendo a questão de que, olha, somente os pobres, materialmente falando, são bem-aventurados. Os ricos não são. Tá? Ele não está dizendo isso. É bem claro para nós, tá bom? Não a gente vai achar que rico não presta, rico não merece mesmo o reino de Deus, tá? Não é essa a ideia. Tá? Tem muita gente rica, materialmente falando, que é do reino de Deus, que é filho de Deus, que pertence ao reino dos céus. Né? E tem muito pobre, materialmente falando, que não é do reino do céu, né? Que não pertence ao reino, tá bom? Então, é só para destacar, nos lembrar do que o Senhor está dizendo. Tá? A realidade é que não há em nós nenhum tipo de merecimento para estar no reino de Deus. Tá bom? E juntando com o que vocês falaram, com o que a Val falou, né, vamos olhar para as pessoas, né, desse jeito, sem
sem acepção, vamos olhar para as pessoas do jeito do publicano, né? E não da questão do fariseu, né? Então, juntando as duas, aí, o que a Dira falou e o Caval falou, tá? A prática é, primeiro, olhar para dentro de mim, olhar para o meu ser, né? Na verdade, o fazer é resultante do ser. Se eu sou humilde de espírito, se eu me entendo dessa maneira, dependente do Senhor, sem merecimento, tá? Então eu vou fazer o que eu vou olhar para as pessoas do jeito que Jesus Cristo olha, né? E aí, sem acepção de pessoas, e vivendo nessa dependência como uma criança, sendo grato por tudo aquilo que Deus nos abençoa, por aquilo que Ele faz na nossa vida. Então, lembrar o que é essa primeira bem-aventurança. Segunda coisa, antes de orar, o que eu queria que vocês fizessem para a semana que vem? Qual é a tarefinha? A tarefa é ler Lucas capítulo 6 e ler o início aí, né? Se possível, os 3 capítulos, né? De Mateus capítulo 5, 6 e 7. Tá? Então, vocês vão ler os versículos de Mateus e vão ler os versículos de Lucas capítulo 6. E vocês vão dizer quais são as semelhanças. Deu para entender a tarefa? Tá bom? Ler Mateus, ler Lucas capítulo 6 e vão dizer quais são as semelhanças entre os 2 sermões. E a semana que vem a gente continua falando do bem-aventurados que choram, depois as outras bem-aventuranças na semana que vem, se Deus assim nos permitir. Tá bom? Quem quer orar para encerrar? Quem não falou nada ainda hoje? Deixa eu ver. Rosa, você quase não falou hoje de manhã, Rosa. Ore para a gente, por favor, para encerrar. Oremos. Pai querido, louvado seja o teu nome, Santo. Queremos te agradecer, ó Deus, por mais um dia, Senhor. Te agradecer pela tua graça, tua misericórdia, tua bondade, tua fidelidade, Senhor, sobre as nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado por todos os ensinamentos que o Senhor deixou nas Escrituras, Senhor. Ó Deus, que possamos realmente, Senhor, nos dedicar a entender, Senhor, a compreender, aplicar em nossas vidas, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deixou escrito, Senhor, para nós, que possamos realmente fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, Pai. Nos abençoa, nos guarda durante esse dia, Senhor. Ó Deus, te louvamos por Jesus Cristo, Senhor, teu Filho entregue, Senhor, em nosso favor. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo também, que nos conforta, nos consola e nos ajuda, Senhor, a entender todas as coisas, Senhor. Muito obrigado por tudo, nós te louvamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe todos nós. Beijo no coração de vocês. Até a noite no culto, às 18 horas. Fiquem na paz.